No dia seguinte àquela noite de oração, a irmã Maria Clara acordou com um peso no coração. Não era dúvida, mas uma certeza de que algo profundo havia acontecido. Ela se levantou devagar, sentindo o corpo diferente, como se uma carga tivesse sido tirada de suas costas. Ao se olhar no espelho, notou que os olhos, antes tão secos que chegavam a doer com a luz do sol, estavam úmidos brilhantes. Não era lágrimas, era vida. Passou a mão pelo rosto e sentiu a pele macia, sem aquele aperto que a acompanhava há anos. Senhor, é o Senhor, sussurrou e as palavras saíram com uma emoção que não cabia no peito. Ela correu para o quarto da mãe, que ainda dormia. Mãe, acorda. Eu estou curada. A irmã Ana, que já estava acostumada com as dores da filha, abriu os olhos com cautela, pensando que fosse mais uma crise. Mas ao ver o rosto de Maria Clara, radiante, sem aquelas marcas de cansaço, sentiu o espírito testificar em seu coração. As duas se abraçaram chorando e a mãe, com as mãos trêmulas, tocou o rosto da filha. Minhas mãos não estão mais quentes, mãe. Não sinto mais aquela queimação nas juntas. Era verdade. A febre baixa que a acompanhava havia desaparecido. Naquela manhã, antes mesmo do café, elas foram até a casa do irmão Paulo, o ancião da congregação. Ele as recebeu com um sorriso sereno, como sempre, e ouviu o relato com os olhos fechados, como quem escuta a voz de Deus confirmando cada palavra. Depois de um longo silêncio, ele abriu a Bíblia em Tiago 5, 14, 15 e leu: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Então, com voz firme, disse: Irmãs, isto não é surpresa para Deus. Ele ouviu as nossas súplicas. Mas agora precisamos dar glória a Ele não só com palavras, mas com uma vida que mostre esta cura. E foi o que fizeram. Na reunião daquela noite, Maria Clara se levantou tremendo, mas cheia do Espírito. Não usou palavras bonitas nem preparou um discurso. Só disse: Eu vim aqui para dar glória a Deus. Há 3 anos os médicos disseram que eu teria que viver com remédios para sempre, que minha boca ficaria seca, meus olhos também, e que minhas articulações doeriam cada vez mais. Mas ontem os irmãos oraram por mim, e hoje eu acordei curada. Não é emocionante, não é milagre de homem. É o poder de Jesus. Muitas irmãs choraram, e alguns irmãos que conheciam seu sofrimento, se levantaram para louvar a Deus em voz alta. Nos dias que seguiram, a notícia se espalhou pela congregação. Irmãos que antes só haviam sentada nos bancos por causa das dores, agora haviam servindo nas reuniões, carregando cadeiras, ajudando as irmãs mais idosas. Um dia, a irmã Rosa, que sofria de enxaquecas há décadas, aproximou-se dela depois do culto e perguntou: Maria Clara, como foi? Você sentiu algo diferente quando oraram por você? Ela respondeu com simplicidade: Irmã, eu não senti nada no momento. Só confiei. Mas quando acordei, sabia que Deus tinha me tocado. Não foi no barulho, não foi no choro. Foi no silêncio da minha alma, onde só Deus e eu estávamos. E assim a fé daqueles irmãos cresceu. Não porque viram um espetáculo, mas porque viram uma vida transformada. Maria Clara não parou de tomar os remédios de uma hora para outra. Ela os foi reduzindo sob orientação, até que, em 3 meses, a caixa de comprimidos ficou vazia na gaveta. Os exames que antes mostravam inflamação alta voltaram normais. O reumatologista, surpreso, perguntou: O que você fez? Essa doença não tem cura. Ela sorriu e respondeu: Doutor, eu só orei. E Deus me ouviu. Mas a prova maior não estava nos exames, e sim no dia a dia. Antes, ela evitava sair de casa nos dias secos, porque o vento ressecava ainda mais seus olhos. Agora, ela ia às reuniões ao ar livre sem medo. Antes, ela tinha vergonha de sorrir, porque sua boca estava sempre rachada. Agora, seu sorriso era constante. Os irmãos notavam, ela não era mais a jovem doente, mas a irmã que servia com alegria. Em uma tarde, enquanto ajudava a preparar o lanche para os irmãos visitantes, a irmã Júlia comentou: Maria Clara, você parece outra pessoa. Ela respondeu, enquanto cortava o pão: Não sou outra pessoa, irmã. Sou eu mesma, mas agora com a saúde que Deus quis me dar desde o início. E as bênçãos não pararam por aí. Sua mãe, que carregava o fardo de ver a filha sofrer, agora via sua fé renovada. Seu pai, que era um irmão quieto, mas firme, começou a testemunhar nas reuniões com mais ousadia. Até seu irmão mais novo, que antes só ia à igreja por obrigação, passou a participar dos cultos com interesse, vendo que Deus era real. Uma família inteira foi transformada por um milagre que não veio com trovões, mas com a fidelidade de um Deus que ouve em secreto.
Certo domingo, um irmão novo na fé, que ainda tinha dúvidas sobre a oração, aproximou-se dela e perguntou: como você teve tanta certeza de que seria curada? Maria Clara baixou a voz como quem fala de algo sagrado: irmão, não foi certeza minha. Foi certeza dele. Eu só fiz como a mulher do fluxo de sangue. Toquei nas orações dos irmãos e Jesus virou para mim. Não foi minha fé que me curou. Foi a fé dele em mim. O irmão ficou calado, mas aquelas palavras ficaram gravadas em seu coração. Com o tempo, Maria Clara começou a ser procurada por irmãos que precisavam de ânimo. Não porque ela fosse alguma coisa, mas porque ela apontava para alguém. Uma vez a irmã Lúcia, que lutava contra a depressão, lhe disse: eu oro, mas não sinto Deus me ouvindo. Maria Clara segurou suas mãos e respondeu: irmã, Deus ouve até quando a gente não sente. Ele ouviu o clamor do povo de Israel no Egito antes mesmo deles saberem que ele estava agindo. Às vezes, a resposta vem no tempo dele, não no nosso. Mas ele nunca vira as costas para quem clama. E assim, com palavras simples, mas cheias do Espírito, ela ia edificando os irmãos. Um dia, o médico que a acompanhava, depois de ver seus últimos exames, escreveu em seu prontuário: remissão espontânea da síndrome de Sjögren. Paciente assintomática. Mas Maria Clara sabia que não era espontâneo. Era soberano. Era Deus mostrando que onde a medicina diz não tem jeito, ele diz: para mim tudo é possível. E ela não se cansava de repetir isso aos irmãos que passavam por provas. Se Deus curou uma doença que os homens dizem não ter cura, imagine o que ele pode fazer na sua vida. E assim, a história de Maria Clara se tornou mais um testemunho vivo na congregação cristã no Brasil. Não um testemunho de glória humana, mas de um Deus que se importa com cada lágrima, cada dor, cada suspiro de seus filhos. Um Deus que não muda, que ouve a oração feita com fé, e que no seu tempo, responde de maneira que só Ele pode. Porque afinal, como diz a palavra, este é o Senhor, nós o esperamos. Nele está a nossa salvação e o nosso refúgio. O Senhor nos salvará, nele confiaremos e não temeremos. Isaías 12:2. E a irmã Maria Clara, anos depois, ainda servindo ao Senhor com alegria, costuma dizer aos jovens: não desanimem nas provas. Deus não nos tira do fogo, mas anda conosco dentro dele. E quando ele resolve agir, ninguém pode segurar a sua mão. E assim, geração após geração, a fé na oração continua viva, porque Deus continua o mesmo, fiel, poderoso e cheio de misericórdia. A vida de Maria Clara depois da cura não foi um caminho de rosas sem espinhos, mas sim uma jornada onde cada passo era uma oportunidade de confiar mais no Senhor. Ela não se esqueceu das noites em que, antes da cura, sentia a boca tão seca que mal conseguia engolir, nem dos olhos ardendo como se tivessem areia dentro. Mas agora, quando olhava para trás, via que aquelas dores tinham um propósito: ensinar-lhe que a força não vem de si mesma, mas daquele que disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. E ela repetia isso aos irmãos que a procuravam com seus fardos: Deus não nos deixa sem prova, mas também não nos deixa sem graça. Um domingo depois do culto, uma irmã chamada Ana se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Irmã Maria Clara, meu filho de 8 anos está com uma febre alta há 3 dias. Os médicos não sabem o que é, e eu não aguento mais ver ele sofrer. Maria Clara não ofereceu palavras vazias. Ela segurou as mãos de Ana e disse: vamos orar agora mesmo. Deus ouve o clamor de uma mãe. E ali no pátio da igreja, entre outras irmãs que se juntaram, elas clamaram ao Senhor com fé simples mas ardente. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas, mas um grito do coração: Senhor, tem misericórdia. Tu que saraste a mim, sara também esta criança. Naquela mesma noite, a febre do menino quebrou. No dia seguinte, o médico, surpreso, disse que não encontrava mais nenhum sinal de infecção. Ana voltou à igreja na quarta-feira à noite, não mais chorando, mas com o rosto iluminado, segurando o filho pela mão. E quando Maria Clara a viu entrar, soube que não era coincidência. Era Deus mostrando mais uma vez que ele não muda. Que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que fez o sol parar para Josué, que ressuscitou Lázaro, ainda hoje age em favor dos que nele confiam. Mas nem sempre as respostas vêm tão rápido. O irmão João, um homem de quase 60 anos, lutava contra uma dor nas costas que o impedia até de se ajoelhar para orar. Ele já tinha feito todos os exames, tomado todos os remédios e nada adiantava. Um dia depois do culto, ele se aproximou de Maria Clara e disse, com voz quebrada: Irmã, eu não aguento mais. Já peço a Deus há meses e nada muda. Será que ele não está ouvindo? Maria Clara não deu uma resposta pronta. Ela se sentou ao lado dele e disse: Irmão, eu também já pensei isso. Mas uma coisa eu sei,
Deus não é surdo. Às vezes Ele permite a prova para nos ensinar algo mais precioso do que a cura. Talvez Ele queira que você aprenda a depender só dele, mesmo quando a dor não passa. E assim, eles começaram a orar juntos todas as quartas-feiras antes do culto. Não era uma oração pedindo só a cura, mas uma entrega. Senhor, se for da tua vontade, tira esta dor. Mas se não for, dá força ao irmão João para te glorificar mesmo assim. Passaram-se semanas. Até que uma noite, durante o culto, enquanto o irmão João estava de pé, cantando o hino Jesus, meu Salvador, ele sentiu algo estranho. A dor, que há meses o torturava, simplesmente sumiu. Não aos poucos, mas de uma vez. Ele caiu de joelhos não de dor, mas de gratidão, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto louvava a Deus em voz alta. Os irmãos ao redor não precisaram perguntar o que tinha acontecido. Eles sabiam. Era Deus, mais uma vez, mostrando que no seu tempo tudo se torna perfeito. Maria Clara também aprendeu que a cura não era só física. Havia irmãos com feridas na alma, machucados que ninguém via, mas que doíam mais do que qualquer doença. Como a irmã Sofia, que depois de anos de casamento, viu seu marido se afastar da fé e depois da família. Ela chegava à igreja com um sorriso forçado, mas os olhos vazios. Um dia, Maria Clara a convidou para irem juntas à casa de oração antes do culto da manhã. Lá, entre as paredes que já tinham ouvido tantos clamores, Sofia desabafou: "Eu não sei mais orar, irmã. Sinto que Deus me abandonou." Maria Clara não tentou consolar com palavras. Ela apenas abriu a Bíblia e leu: "Deixa sobre ele a tua carga, e ele te susterá." Salmos 55, 22. E então elas oraram. Não com palavras elaboradas, mas com gemidos que o Espírito interpretava. Dias depois, Sofia voltou à igreja com uma notícia: seu marido tinha voltado para casa. Não porque tudo estava resolvido, mas porque, pela primeira vez, ela tinha sentido paz em meio à tempestade. "Eu não sei o que vai acontecer, irmã Maria Clara," ela disse, "mas agora eu sei que Deus não me deixou. Ele está comigo mesmo quando eu não sinto." E Maria Clara sorriu, porque sabia que essa era a maior cura de todas, a certeza de que mesmo quando o caminho é escuro, a mão do Senhor não solta a nossa. Os jovens também se aproximavam dela, especialmente aqueles que lutavam com dúvidas, como o irmão Lucas, de 19 anos, que tinha sido criado na igreja, mas agora questionava tudo. "Por que Deus permite tanto sofrimento, irmã? Por que uns são curados e outros não?" Maria Clara não se abalou com as perguntas. Ela se sentou com ele depois do culto e disse: "Irmão, eu também já fiz essas perguntas. Mas uma coisa eu aprendi: Deus não nos deve explicações. Ele nos deve salvação, e isso Ele já nos deu em Cristo. O resto nós confiamos. Porque se Ele é bom o suficiente para morrer por nós, Ele é bom o suficiente para cuidar de nós, mesmo quando não entendemos." E então ela contou a Lucas como, antes da cura, ela também tinha dúvidas. Como tinha chorado perguntando por que Deus permitia aquela doença. Mas foi justamente naqueles momentos de fraqueza que ela sentiu a presença dele mais forte. Às vezes Deus não tira a prova, mas nos dá algo melhor, a certeza de que Ele está conosco nela, ela disse. E Lucas, que tinha chegado com o coração endurecido, saiu daquela conversa com os olhos úmidos, porque pela primeira vez, sentiu que suas dúvidas não eram um pecado, mas uma porta para buscar a Deus de verdade. Os cultos na congregação continuavam simples como sempre foram. Sem alarde, sem espetáculo, mas com a presença de Deus que se fazia sentir. E Maria Clara, mesmo curada, nunca deixou de ser uma das primeiras a chegar à casa de oração. Ela sabia que a cura não era um prêmio por sua fé, mas uma prova de que Deus é fiel, mesmo quando nós somos fracos. E assim ela continuava a servir, visitando os doentes, incentivando os desanimados, orando com os que choravam. Não porque ela era especial, mas porque tinha experimentado na própria carne que o Senhor é bom para os que nele confiam, para a alma que o busca. Lamentações 3:25. Uma vez, uma irmã nova na fé lhe perguntou: "Como a senhora tem tanta certeza de que Deus ouve nossas orações?" Maria Clara sorriu e respondeu: "Porque eu já vi Ele agir, não só em mim, mas em tantos irmãos aqui. Já vi pessoas curadas, famílias restauradas, corações transformados. Não porque nós somos merecedores, mas porque Ele é misericordioso. E quando a gente ora, não é para convencer Deus a nos ajudar, é para nos lembrarmos de que Ele já está agindo, mesmo quando a gente não vê." E assim a história de Maria Clara se misturava com a história de tantos outros na congregação cristã no Brasil. Histórias de pessoas comuns que não tinham nada de especial, exceto uma coisa: elas acreditavam que Deus é quem Ele diz que é. E isso fazia toda a diferença.
Porque quando a gente confia nele de verdade, até as provas mais difíceis se tornam oportunidades de ver a sua glória. E ela sempre terminava seus testemunhos com as mesmas palavras: irmãos, não desistam de orar, não desistam de confiar, porque Deus não mudou. Ele ainda cura, ele ainda salva, ele ainda seca lágrimas. E um dia, quando estivermos todos juntos na presença dele, vamos entender que cada prova, cada dor, cada noite de choro valeu a pena, porque tudo isso nos levou mais perto dele. E isso é a maior bênção que podemos ter. Naquela mesma semana, enquanto Maria Clara compartilhava seu testemunho na reunião das irmãs, um jovem chamado Daniel, de 23 anos, ouvia tudo em silêncio, com o coração apertado. Ele não era de falar muito, mas desde que havia sido batizado um ano antes, carregava uma luta que poucos conheciam. Os médicos tinham diagnosticado nele a síndrome de Sjögren, uma doença autoimune que secava suas lágrimas, ressecava sua boca e deixava suas articulações doloridas a ponto de, algumas manhãs, não conseguir nem segurar a Bíblia para ler. As palavras de Maria Clara ecoavam nele como um chamado: Deus ainda cura, Deus ainda seca lágrimas. Mas Daniel tinha medo. Não duvidava de Deus, mas duvidava de si mesmo. Será que sua fé era suficiente? Será que ele estava orando do jeito certo? Às vezes à noite, quando a dor nas juntas o acordava, ele sussurrava: Senhor, se for da tua vontade. Mas a dúvida vinha logo depois: e se não for? Ele não queria ser como aqueles que pediam e não recebiam por falta de fé. Mas como ter certeza? Naquela noite, depois da reunião, ele ficou por último na sala, ajoelhado no mesmo banco onde tantas vezes tinha ouvido irmãos clamarem a Deus. As luzes já estavam apagadas, só a claridade da lua entrava pela janela. Daniel chorou não lágrimas abundantes como antes da doença, mas aquelas poucas gotas espessas que escorriam com esforço. Senhor, ele disse, eu não sei se estou fazendo certo. Não sei se minha fé é grande o suficiente. Mas eu creio em ti. Mesmo quando não entendo, eu creio. E se o Senhor quiser, cura-me. Não para eu ficar livre da dor, mas para que o teu nome seja glorificado. Para que os irmãos vejam que tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre. Ele se levantou com as pernas trêmulas, não por fraqueza física, mas por uma estranha paz que havia descido sobre ele. Não era a cura ainda, a boca ainda estava seca, as juntas ainda doíam, mas era como se alguém tivesse colocado um braço em seus ombros e dito: confia, eu estou aqui. No domingo seguinte, durante o culto, enquanto os irmãos cantavam Louvai ao Senhor, todos os povos, Daniel sentiu algo diferente. Não foi um milagre espetacular, com luzes ou vozes, mas uma mudança sutil. De repente, ele percebeu que conseguia cantar sem a garganta arranhar. Movimentou os dedos que antes doíam ao dobrar, e não sentiu nenhum incômodo. Tocou o rosto e sentiu umidade nos olhos, não muita, mas o suficiente para saber que algo havia mudado. Ele não gritou ou não pulou. Só abaixou a cabeça e chorou, agora com lágrimas que fluíam livremente. O irmão ao lado, percebendo sua emoção, perguntou baixinho: tudo bem, Daniel? Ele só balançou a cabeça, sem conseguir falar. Não era só a cura física, era a certeza de que Deus havia ouvido seu clamor no escuro, quando ninguém mais estava olhando. Depois do culto, ele procurou o ancião da congregação e com voz trêmula contou o que havia acontecido. O ancião, um homem de poucas palavras mas de muita oração, colocou a mão em seu ombro e disse: Filho, isso não é surpresa para Deus. Ele conhecia a tua dor antes mesmo de tu nasceres. E agora ele quer que tu saibas que a tua fé, por menor que pareça, é suficiente quando está nele. Não foi a tua força que te curou, foi a sua misericórdia. Nos dias que se seguiram, Daniel começou a notar outras coisas. Não era só a doença que tinha ido embora, era como se seus olhos tivessem sido abertos para enxergar as bênçãos que sempre estiveram ali, mas que ele não via antes. A irmã que todos os domingos levava um prato de comida para a viúva da rua de baixo. O irmão que, mesmo com as mãos calejadas de trabalho, escrevia cartinhas de encorajamento para os doentes. A mãe que todas as noites, antes de dormir, lia a Bíblia em voz alta para os filhos, mesmo quando eles já eram adultos. Uma tarde, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras depois da reunião dos jovens, o irmão mais novo lhe perguntou: Daniel, como a gente sabe que Deus está ouvindo a gente? Ele parou, lembrou-se da pergunta que Maria Clara havia respondido dias antes, e sorriu. Às vezes, a gente não sabe no momento. Mas olha para trás. Lembra daqueles dias em que tu pensaste que não ia aguentar? Pois é, tu tá aqui. Isso já é resposta. E quando a gente ora e não vê nada acontecer logo, não é porque Deus não ouviu. É porque Ele está preparando algo melhor do que a gente pede. Mas a história de Daniel não terminou ali, porque a cura não era só para ele.
Era para fortalecer a fé de outros. Alguns meses depois, uma irmã da congregação, Dona Ana, que sofria de artrite havia anos, procurou Daniel depois do culto. Ouvi falar do que Deus fez por ti, ela disse, com as mãos deformadas pela doença. Eu também oro há tanto tempo, mas ainda sinto dor. Às vezes, penso que Deus se esqueceu de mim. Daniel não teve uma resposta pronta. Não disse só ter fé ou Deus vai curar. Em vez disso, sentou-se ao lado dela e contou como, mesmo curado, ainda tinha dias em que a memória da dor voltava como uma sombra. Mas sabe, irmã Ana, mesmo quando a gente não sente a cura, a gente pode sentir a presença dele. E isso é melhor que qualquer milagre. Porque um dia a dor vai acabar. Mas ele não. Ele fica. E então, os dois oraram juntos. Não com palavras bonitas ou longas, mas com o coração. Dona Ana chorou e Daniel orou. Senhor, se a cura não vier hoje, dá a ela a certeza de que tu estás segurando a mão dela. Porque a gente não precisa ver o milagre para saber que tu és bom. O tempo passou e Daniel continuou firme. Não porque nunca mais teve dúvidas, tinha. Não porque nunca mais sentiu medo, sentia. Mas porque aprendeu que a fé não é a ausência de perguntas, e sim a decisão de confiar mesmo sem todas as respostas. Uma noite, enquanto lia o capítulo 4 de Marcos, onde Jesus acalma a tempestade, ele parou no versículo 40. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E entendeu algo novo. Os discípulos não estavam errados por terem medo. O erro foi esquecerem quem estava no barco com eles. Daniel fechou a Bíblia, olhou pela janela e sorriu. Lá fora a chuva caía forte, mas dentro dele havia uma paz que nem a tempestade poderia abalar. Porque agora ele sabia, não importava se a cura vinha rápido ou demorava. Não importava se as provas eram leves ou pesadas. O que importava era que no meio de tudo, Deus estava ali. E isso bastava. E assim, mais uma história se juntava às muitas na congregação cristã no Brasil. Não a história de um herói, mas de um jovem comum que aprendeu, no silêncio da oração, que Deus não só seca lágrimas, ele as transforma em testemunhos.